Então, Domingo, eu queria que você me contasse agora um pouquinho sobre a sua história na área da venda. Sim. Né? Sei que você é um vendedor de primeira qualidade, mas como é que aconteceu isso? Como é que você entrou para a venda? O que a venda representou para você? O que você empreendeu dentro dessa área da venda, que eu achei fantástica a sua história. Sim. Aliás, eu acho que isso que você faz, que você fez e que você faz, na minha opinião, isso devia ser democratizado para todas as pequenas e médias empresas. Entendo. Porque essas pequenas empresas, as médias, até profissionais, os autônomos, né, os profissionais liberais, eles não sabem vender, eles sabem executar. É que nem o padeiro, né? Vou montar uma padaria. Você não precisa entender de como fazer o pão. Você tem que entender como vender o pão. Como fazer o pão, você contrata um padeiro. Sim. Para as pequenas e médias empresas, que é um dos nossos principais focos, pelo volume, pela dificuldade de acesso que eles têm de conhecimento como esse que nós estamos gerando aqui, por que para eles é tão distante essa questão da venda, deles acharem que a venda tem que acontecer naturalmente? Na sua opinião, sim, é possível um pequeno e médio empreendedor, um profissional liberal, ter uma estrutura comercial profissional de vendas? Ele pode aprender a vender? Pode aprender. O meu caso, eu acho que é um bom exemplo aí para todo mundo. Se eu me tornei vendedor, eu acho que qualquer pessoa no mundo pode vender. Porque eu era extremamente tímido. Perfeito. Tinha vergonha de vendas, de vendedor. Aham. Vendedor para mim é quando eu era uma criança e alguém batia na porta da minha casa e minha mãe falava assim, olha, fala que eu não tô, fala que não tem ninguém. Então, vendedor era o chato, né? Era o desonesto, sim, era o fracassado, era o que eu ouvia de criança, adolescente, era o que eu ouvia. Quando eu me vi vendedor, eu falei, nossa senhora, voltou para mim, estou eu agora nessa profissão maldita que todo mundo, assim, tanto é que eu não contava para ninguém que eu era vendedor. Entendi. Né? Então pensa bem, alguém tímido, cheio de vieses cognitivos, sem dinheiro, mal vestido, cabeludo, eu queria ser cantor, eu queria ser cantor numa banda de rock, tinha vergonha que alguém soubesse que eu era vendedor. E olha que eu comecei a vender enciclopédia, porta a porta em São Paulo. Verdade. Fui vender terreno na praia. Sério? Enfim, até que eu entrei na área de serviços. Eu fui vendedor de consórcio numa época, anos 80, onde a inflação mensal chegava a mais de 80%, uma coisa inimaginável. Vender consórcio para alguém e dizer que a prestação dela vai aumentar mais de 80% Nossa, todo mês. Todo mês. E como é que a gente vendia? Nem eu sei, né? Entendi. Também, mas enfim, então... Mas eu era esforçado, trabalhador e precisava vender. Então, eu sou de uma época em que as pessoas entravam em vendas por necessidade mesmo. Era uma das poucas coisas que não se pedia experiência na época. Sim. E assim por diante e tal. Então se eu conseguir ser, estou encurtando uma história aqui de 40 anos aqui, qualquer pessoa pode ser. Claro que tem que pagar o preço. Sim. Né? Porque é uma jornada que você vai ter que aprender. E eu tive que virar vendedor na porrada mesmo. Eu não tinha outra opção. Sim. Porque a carreira musical minha não estava dando certo, eu não estava ganhando dinheiro na música, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, mas já estava vendo que não ia dar, uma pressão familiar muito grande, meus irmãos casando e eu ficando com o ônus de manter uma casa, sim, enfim, pressão total mesmo. Sim, sim. Então era vender ou vender. Perfeito. Quando você tem uma outra opção, muita gente acaba fugindo da carreira de vendas. Sim. Mas o fato é que se você se determinar, quero vender, posso vender, saiba que não tem vários dos mitos, vendedor já nasce feito. Algumas pessoas nascem com algumas características que de fato facilitam a vender. Sim. Mas um tímido, né, alguém que não tinha condição, orientação, conseguiu se tornar esse vendedor. Claro que algumas pessoas também me ajudaram, supervisores, colegas de trabalho, vendedores, a gente aprende com tudo. Aprende com todo mundo. E lê, hoje tem tutoriais, tinha muito uma coisa, né? Anos 80 não tinha nada disso. Vendedor também era um erro, né? Vendedor não lia. Né? Por que um médico tem que estudar para ser médico e um vendedor não precisa estudar para ser vendedor? Quanto mais você estudar, menos você vai errar, mais você vai vender, você vai ser vendedor mais rápido. Eu não era o melhor vendedor, mas eu era um dos mais esforçados. Então, eu levava uma vantagem com relação aos vendedores que não gostavam muito de trabalhar. Sim. Vendedor não trabalha de sexta,
vai para casa mais cedo. Eu era um limitado esforçado. Então dá para vender também sendo limitado esforçado.